Turiamai, Shendofando Keia, Shoriamando Keia, Uriante Canturiamasu Mequeia. Meus queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, quero mais uma vez repetir esta mensagem com mais calma e precisão, para que você venha entender a mensagem de Deus para o seu coração nesta noite, que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 11 e os versículos a seguir, onde a Bíblia Sagrada diz que no decorrer do ano, onde todo rei deve entrar novamente à guerra. Mas a Bíblia Sagrada diz que Davi estava nesse tempo de guerra, que era um tempo de um ano, até que então Davi decidiu ficar em Jerusalém, ficar no seu leito, sobre o seu terraço real, sobre o seu palácio real. Ele enviou Joabe e seus servos e toda a massa dos exércitos de Israel para batalhar e destruir os filhos de Amon, para que pudesse, na verdade, entrar e pegar também o povo de Rabá. E a Bíblia Sagrada diz que Davi decide, nesse momento, quando o povo já tinha ido para a guerra, para batalhar contra os filhos de Amon, e ele também pegar o povo de Rabá, ele ficou no seu palácio real, que significa onde ele estava ali, deitado, descansando, dormindo, até que então a Bíblia Sagrada diz que ele levantou do seu leito e começou a andar sobre o terraço real, e dali ele avistou a filha de Eliã, chamada Betseba, tomando banho, até que então ele achou aquela mulher chamada Betseba, uma mulher virtuosa, uma mulher bonita, uma mulher aparentemente muito bonita. Até que então ele falou para o seu mensageiro: fala desta mulher que convida para estar aqui comigo no meu palácio real, para esta tarde tomar um café, algo assim. E a Bíblia Sagrada diz que nesse encontro que ele esteve com essa mulher chamada Betseba, ele teve relação com essa mulher que não era sua esposa, mas era esposa do soldado Urias, o Eteu. Até que então Davi começa a perceber que essa mulher já tinha saído do seu período de imundícia. Até que então a Bíblia Sagrada diz que essa mulher estava no período fértil. Até que então essa mulher ficou grávida de Davi, e Davi somente ele teve uma opção: ou ele chama o esposo dessa mulher, o Eteu chamado Urias, para estar à sua casa numa festa, e ali ele estava elaborando algo terrível que daria algo ao seu favor. Sabe que ele elaborou como algo que daria benefício ao seu favor. Ele preparou esse tipo de cilada. Ele chamou Joabe e disse: Joabe, chama o soldado Urias para ir contigo nessa batalha, para ir contigo nessa guerra, e o coloco na frente da batalha. Até que a Bíblia Sagrada diz que o esposo dessa mulher morre. Sabe por quê, querido? Davi fez isso para que ele não pudesse sofrer mediante a sua, 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 mediante a
sua situação que estava, ele tinha engravidado uma mulher que não era dele, mas era do seu próximo, e até que então, se ele perceber, quando ele estava em cima do seu terraço, andando sobre o seu terraço real, e quando ele olhou para baixo, ali o pecado veio de encontro à vida dele, ali o pecado começou a tomar conta do coração dele, ali esse pecado, esse ato de adultério, esse ato que ele planejou, fez com que ele quebrasse todos os mandamentos de Deus. Meu querido, minha querida, reunido a minha dizer nesta noite que o pecado faz separação entre você e Deus. Davi tinha ser separado de Deus a partir daquele momento. Sabe por quê? Ele se deitou com a filha de Eliam, chamado Betseba. Ele se deitou com a esposa do soldado Urias, o Eteu. E até que então a Bíblia Sagrada diz que no certo dia ele estava ali sobre a sua tribuna sentada. Até que então lá veio o profeta Natan e começou a conversar com Davi. Davi, eu vou te contar uma parábola, Davi. Existe um fazendeiro muito rico e um homem muito pobre que tinha um pouco de ovelha. Essa pouco de ovelha ele se sustentava. Até que então esse rico chegou até a parte da herança deste homem, da fazenda deste homem pobre, e o matou, roubou também a sua ovelha. O que você acha disso, Davi? E Davi prontamente, a Bíblia Sagrada diz que ele disse com raiva e nada mente: esse homem é digno de morte, porque ele fez isso e isso. Mas até que a Bíblia Sagrada diz que o profeta Natan virou seu dedo na cara de Davi e falou: olha, Davi, esse homem digno de morte é você, porque você deitou com uma mulher que não era tua, e você colocou na frente da batalha aquele homem que na verdade não te fez nada, apenas era esposo dessa mulher chamada Betseba. Mas até que a Bíblia Sagrada diz dessa seguinte maneira: Davi, eu não te coloquei como rei de Israel para você fazer isso, eu coloquei você porque eu tenho um propósito para fazer sobre Israel. Mas a Bíblia Sagrada diz dessa seguinte maneira: que Davi iria colher o seu ato pecaminoso. Por isso que eu te digo nesta noite: não queira fazer algo que não venha te trazer felicidade, que não venha te trazer boa colheita. É necessário que você venha colher coisas boas, é necessário que você venha plantar o melhor para você colher o melhor. É necessário que você entenda desta seguinte maneira: que a Bíblia Sagrada diz que aquele que na verdade planta no fruto irá colher no fruto, porque a Bíblia Sagrada diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Se ela dá bom fruto, ela é conhecida pelos seus bons frutos, mas se ela dá fruto, é conhecida como árvore frutífera. Mas eu quero entender nesta noite que não existe pessoas como Davi naquele momento, que olha mediante o erro, o pecado e abraçam. Mas quero eu nesse momento profetizar sobre a sua vida que você não irá cair nesta astúcia cilada do maligno, que você não irá colher esse manchado que Satanás tem colocado à sua frente, que você não irá olhar para o pecado e abraçar, mas que você irá renunciar o pecado, que você irá na verdade dizer: ei, Satanás, aparta-te de mim, rapaz, porque eu não tenho pacto contigo, eu tenho um pacto com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A Bíblia Sagrada diz, livro do Apocalipse, capítulo número 22, versículo de número 13: bem-aventurado o que lava as tuas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenham direito a árvore da vida, para que tenham direito a árvore da vida.
Nesse momento, a Bíblia está falando que eu e você deve lavar a minha e a sua vestidura, o sangue do Cordeiro de Deus, para que possamos entrar livremente e ter acesso à morada celestial. Qual é essa morada? Essa morada é aquela morada que o apóstolo João, ele viu a vinda direção do céu para a sua noiva, e ali a Bíblia Sagrada diz dessa segunda maneira: aquele que lava a sua vestidura, o sangue do Cordeiro, irá subir para o reino celestial. Xarabacorra, megestura, mãe. Xeremanduia, canamadaida. Se a pessoa chegar até você e falar: rapaz, pega essa mulher, faz isso com esse pecado, abraça esse pecado, diz para ele: rapaz, eu leio a Bíblia e eu sei que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Diga para essa pessoa que tem te afrontado, quem tem sido usado pelo diabo para te afrontar e dizer: faça isso, rapaz, você não é homem se você não pegar essa menina. Diga para esse homem: ei, a palavra cruz para você é loucura, mas para mim que sou salvo é o poder de Deus. É por isso que eu levo a minha cruz e nego a mim mesmo. É por isso que eu sigo a Jesus, é porque eu sei que a palavra da cruz é o poder de Deus. Carrega a tua cruz do filho, rapaz. E Davi, ali ele caiu em si, não teve para onde fugir. É por isso que ele descreve o Salmo de número 139, o versículo de número 1, dizendo: Senhor, tu me conheces e me sondaste. Senhor, tu me conheces e me sondaste. Se eu descer no mais profundo, lá o Senhor está. Se eu subir aos céus, aí tu também está. Ei, querido e minha querida, permita-te dizer uma coisa: você pensa que está se escondendo de Deus, o teu ato pecaminoso parece para você que ninguém está vendo naquela noite ou naquela da madrugada. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: o guarda de Israel, o pau não dorme, ele te vê, ele te vê, ele te vê, ele te vê, ele te vê. O guarda de Israel, o é o Todo-Poderoso, ele não dorme, ele te vê, ele te vê, ele te vê, e revela a Bíblia Sagrada que os olhos do Senhor está procurando os fiéis dessa terra. Se você é fiel, Deus te procura, e se você não é fiel, Deus não te procura, mas se você é fiel, Deus te procura. Xandoria, Xandoria, Caia. Na hora de apontar o dedo e falar do erro dos outros, da falha dos outros, é fácil demais. Você nem se lembra da sua falha, você nem se lembra do seu erro, você lembra do erro dos outros. Se alguém fala para você, você sabe o que aconteceu com fulano? Ah, não sei o que aconteceu. Aconteceu isso. Aí você fala: bem feito. E quando é com você baixa a bola, você fica humilde, você esconde o rabo das pernas. Ei, querido e minha querida, naquele momento o rei de Israel, chamado Davi, estava com os rabos embaixo da perna, porque o profeta Natan falou para ele: rapaz, eu te contei uma parábola e você logo condenou o rapaz de cara, né? Sendo que esse rapaz é você. Abaixa a bola, rapaz, abaixa a bola, abaixa a bola aí, rapaz. Para de condenar os outros, sendo que você está com seus rabos escondido também embaixo da perna.
está vendo o que você faz, Deus está vendo, 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 Deus está vendo. É por isso que o livro de Provérbios, capítulo 14, verso 18, 12 diz: há caminho que para o homem parece direito, mas são caminhos de morte. Querido e minha querida, caminho que você anda na vontade da sua carne é o caminho de morte, mas o caminho trilhado segundo o Espírito de Deus é caminho de vida. Turiabu, Malaga, Xúria, Canto e Abacaia, Sebe a Dória, Xerenite, Porte, Calabria, Xúria, Manduria, Cantoria, Xarabanduria, Manduria, Cantoria, Abracuba, Xerebebecuba, Xeria, Dória, Xerenite, Cantarabia. Tem pessoa que não sabe se ele vai comer no pasto de Jeová, ou se ele quer comer no pasto do mundo, ou se ele quer comer no pasto de Satanás. Ali a Bíblia Sagrada diz que na festa da dedicação, que é a festa dos judeus, Jesus estava encerrado no meio do templo de Salomão, até que então veio os judeus e o cercaram ao redor dele, e começaram a dizer ele: ó Jesus, até quando você vai deixar a nossa alma suspensa? Diz-nos logo quem tu és. Tu és o Cristo ou não é o Cristo? Mas Jesus disse: as obras procedentes do meu Pai que eu faço, elas testificam que eu sou ou a quem eu sigo. E a Bíblia Sagrada diz que eles começaram a indagar Jesus, e Jesus dizendo abertamente, diretamente para os judeus, fariseus, saduceus, doutor da lei: rapaz, sabe por que você não acredita? Se eu sou o Cristo, Filho de Deus, ou se eu não sou? Sabe por quê? Quem come no meu pasto, eu conheço, e eles ouvem a minha voz, e eu lhes dou a vida eterna. E eles ouvem a minha voz no segue, e eu lhes dou a vida eterna. Querido e minha querida, qual voz você tem ouvido nesse século XXI, nesse ano de 2013? Qual voz você tem ouvido? A voz do inimigo, a voz da prostituição, a voz da mentira, a voz da hipocrisia, a voz do adultério, a voz de prostituir, de matar, de roubar, de fazer tudo quanto é tipo de coisa errada. Qual voz você tem ouvido? Davi ouviu a voz do pecado, que é a voz do inimigo, e ele sofreu a consequência. Não queira sofrer a consequência, mas queira colher bons frutos. Mas antes de colher fruto, queira plantar bons frutos. Thank you, Fiaterra. Turia, Soria, Cantia, Braço, Mega Show. Naquele momento, a Bíblia Sagrada diz: Davi ficou desesperado, não dormia direito, rolava para um lado e para o outro na sua cama, ou seja, sobre o seu leito, dentro do seu palácio real. Se tem alguma coisa te cutucando, se tem alguma coisa nessa noite dizendo: faça isso, faça isso, faça isso, e se não for a voz de Deus, começa agora a repreender e ouça neste momento que o Espírito diz a você: se você andar segundo o Espírito de Deus, você vai ter bons frutos. Xarabacuva, Nagaduria, Xoriando, Kegestoria, Xoria, Braçoria, Meneia. A Bíblia Sagrada diz no livro de Salmos, seu número 37, versículo 27: aparta-te do mal e faz o bem, e terá morada para sempre. Quer ter a morada sua determinada e selada e guardada nos céus, e para você: aparta-te do mal, rapaz, e faz o bem. Aparta-te do mal e faz o bem.
chuva negligencia. Jesus vai voltar. Xarobeaneira. Jesus vai voltar. Então o pasto você está comendo, está se alimentando. Lembra que Jesus vai voltar. Em qual pasto você está se alimentando? Se for no pasto de Jesus, você vai subir. E se não for no pasto de Jesus, você não vai subir. Quem vai comer no pasto de Jeová? Coma no pasto de Jeová, coma no pasto de Jeová, coma no pasto de Jeová, porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios, no capítulo de número 24, no versículo 10, desta seguinte maneira: se te mostrares frouxo num dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo num dia da angústia, a tua força será pequena. Existem pessoas que num dia da tentação, num dia da angústia, num dia da prova, ela ou ele se mostra frouxo mediante essa situação, e por isso não consegue passar pela prova, passar pela tentação e passar pela cilada do inimigo, cantando aleluia, gritando glória a Deus. Esta noite quero você não mostrar frouxo num dia da tentação, num dia da prova, num dia que o inimigo vem até você e não abraça a sua frente. Não abraça o pecado, rapaz, não abraça Jesus, abraça o Espírito Santo nesta noite. Labre a angúria caia. Abraça Jesus. Não abraça o pecado não, você abraçou o pecado e sofre a consequência. Jogar para cantar a série. Mas eu tenho a palavra de Deus para você que caiu, você que está desanimado, triste. Enviamos a Bíblia Sagrada, livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, dizendo: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti esta noite. A Bíblia Sagrada diz, no livro do Levítico, capítulo número 10, versículo número 7, dizendo desta seguinte maneira: nem saireis debaixo da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Nem saireis debaixo da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. O azeite da unção do Senhor está sobre a tua vida, por isso não saia debaixo da tenda da congregação para que você não venha morrer espiritualmente. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que saíram debaixo da tenda da congregação morreram espiritualmente. O nome de um era Nababe, o nome do outro era Abiú, os dois eram sacerdotes, filhos de Arão. Morreram porque saíram debaixo da tenda da congregação, onde a mão de Deus estava e a unção do Todo-Poderoso. Você pensa que ninguém vai saber o que você fez? Não existe nada nessa terra que é feito e não venha revelar-se, não venha ser descoberto. A Bíblia Sagrada diz que Moisés
quando ele estava já grande, ele viu aquelas duas mulheres sofrendo na mão do egípcio, e ele, não gostando, foi lá e antecipou naquela luta. Ele começou a brigar com aqueles egípcios, ele matou aqueles egípcios. E a Bíblia Sagrada diz que no século XX estava ali novamente aqueles outros egípcios brigando. E a Bíblia Sagrada diz que como Moisés chegou e falou: rapaz, para com isso. Aí aquele povo falou: uai, você quer nos matar também, como você fizesse com aquele egípcio? Ele disse para consigo: olha, rapaz, esse negócio foi descoberto. Sabe por quê? Aquele negócio foi descoberto que ele fez. O inimigo, a Bíblia diz que ele ruge como um leão ao nosso derredor, achando que achar alguém para que possa tragar. O inimigo, ele sabe o que você fez ontem, o que você fez no passado, o que você fez no passado. Ele sabe, porque ele é o acusador. Shade Kouvaneia, Tuia Canto de Abraçuia. Que nesta noite você venha colocar sua vida no altar de Deus. Deixar tua vida no altar, colocar tua vida no altar, andar no altar, caminhar no altar, agora Deus no altar, dormir no altar, o Jeová vai querendo. Shoyabakanduye, Lais do Memúrias. Eu quero lhe informar nessa noite, já encerrando essa mensagem neste momento, que logo às 23 horas ou às meia-noite irá ter um culto que é a vigília missionária na Igreja Assembleia de Deus, no bairro CPA1, Rua Solimões, sem número, atrás da Indepal. Bairro do CPA1, Rua Solimões, sem números, atrás da Indepal. Igreja Assembleia de Deus estará tendo uma vigília missionária. E você é o nosso convidado, em nome de Jesus. E nesse momento quero encerrar essa mensagem com o seguinte tema: não deixes o pecado controlar o teu ser. Não deixes o pecado controlar o teu ser. Louvado seja o nome de Jesus. Neste momento quero fazer uma oração, encerrando este momento, mais um culto abençoado para a glória do nome de Jesus. E Jesus nesta noite vai fazer milagre na tua vida, e assim você crê. Quarta-feira que vem estaremos novamente retornando com mais um culto abençoado da parte do Senhor Deus, em nome de Jesus. Curve a tua cabeça para que eu possa orar por você. E ao encerrar, deixarei os sinos tocar para que Deus complete a obra da sua vida. Senhor Deus, eu te agradeço por mais uma vez ter essa rica oportunidade, a qual o Senhor que me concede nesta noite, de falar do seu amor, de falar da sua palavra, de falar da sua vida. Que o Senhor venha salvar, curar, libertar aquele que se havia perdido. O Espírito Santo me exercia, repreende o espírito de morte, espírito de confusão, espírito de contenda, espírito de destruição, e abre porta de emprego. E sincera a sua presença na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa e nesse bairro do Reino, para a glória do teu nome. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você, internautas que me ouve, irá neste momento acessar e ouvir esta pregação. Deus irá impactar a tua vida, irá transformar a tua vida, irá
repreender os demônios, irá acabar com o Espírito Santo, irá com teus olhos, irá derramar o doce da tua vida, irá colocar você na posição, irá falar contigo poderosamente, porque ele tem uma obra a fazer na tua vida. Se você está caído, levanta-te, põe-te em pé, e o Senhor vai falar contigo. E o Espírito Santo do Senhor irá te renovar. Na conclusão dessa mensagem, em nome de Jesus. Fique tudo com Deus na paz do Senhor e não deixe que